E agora, neste segundo episódio, vamos conhecer todas as personagens envolvidas na história e as mortes que vieram na forma de bolos de chocolate e amêndoas da Páscoa. E chegamos à Páscoa de 1890. Estamos no sábado 29 de março, véspera de Domingo de Ramos. É entregue uma encomenda nos números 74 e 76 da Rua das Flores, onde habitavam as três crianças à guarda dos sogros de Vicente Urbino de Freitas: Berta Sampaio, Augusta Sampaio e Mário Sampaio. No fundo, eram os sobrinhos diretos de Maria das Dores, porque Maria das Dores tinha mais dois irmãos, que entretanto tinham falecido também em circunstâncias um pouco misteriosas. A avó recebe uma encomenda endereçada de Lisboa, dirigida para Berta Sampaio, e determina, antes de sair de casa, que ninguém abra a encomenda, porque não reconhecia de todo o remetente, um tal Lúcio Artins. No dia 30, Domingo de Ramos, a avó decide abrir a encomenda e, no seu interior, depara-se com 3 doses de bolos de chocolate com amêndoas típicas da Páscoa. Um pouco estimulada pelas crianças, que tentaram, desde logo, ter acesso às amêndoas, decide dar as amêndoas, mas mesmo assim fica relutante em dar os bolos de chocolate e só os dá por altura do jantar. No jantar de Domingo de Ramos, a avó distribui os bolos pelas 3 crianças, que desde logo lhes acha um sabor um pouco estranho, muito azedo, e a avó decide também ela provar uma pequena quantidade desses bolos e também lhes acham um sabor particularmente estranho. Logo a seguir, as crianças foram brincar e a avó é alertada pelos gritos de uma delas a dizer que Augusta Sampaio se sentia muito mal, agoniada e que teria eventualmente relação com aquilo que tinham acabado de comer. Preocupada com aquele achado, a avó decide instruir as criadas para lhes dar sais de hienos, na perspectiva de eliminar aquele tóxico através do vómito, facto que conseguiu, porque as crianças acabaram por vomitar e acabaram depois por passar bem a noite. Acordaram revigoradas no dia 1 de abril. Logo pela manhã recebem a visita do tio Vicente Urbino de Freitas, facto que em tribunal a avó declarou como sendo particularmente estranho, porque normalmente visitava a família noutros períodos do dia, mas naquele dia apareceu de manhã cedo. Maria Carolina, a avó das crianças, decide naturalmente contar ao médico mais conceituado, ao médico que, por cima sendo da família, a sintomatologia que as crianças tiveram na sequência depois da ingestão das amêndoas e dos bolos de chocolate. Vicente Urbino de Freitas desvalorizou aqueles factos, as crianças passaram bem o dia, não houve qualquer sintomatologia de relevo. Ao final do dia, Vicente Urbino de Freitas visita de novo a família para observar o estado das crianças e faz, parece-me importante mencionar, declarações particularmente constrangedoras e impactantes, em que, enquanto Vicente Urbino de Freitas observava uma das crianças, Mário Augusto, e fazia palpações abdominais, com um tom um pouco agressivo e inquieto, terá exclamado: "Incrível! Como é possível não terem sintomas?" Mas há outro facto estranho. Apesar de as crianças já aparentarem um bom estado de saúde, mesmo assim, Urbino de Freitas recomendou que a avó lhes desse clísteres de cidreira. Na prescrição, indicava que, após a administração dos clísteres, as crianças deviam fazer uma retenção tão longa quanto possível. Ora, isto é um contrassenso do ponto de vista da intoxicação, porque quando nós temos uma intoxicação, o que queremos é eliminar os compostos que estão a ser o alvo da intoxicação. Mas neste caso, o tio fazia a recomendação de que fizessem a retenção dos clísteres tão longo quanto possível. As 2 crianças do sexo feminino, Berta e Augusta, não conseguiram fazer a recomendação do tio e logo evacuaram os clísteres de cidreira. O Mário, mais velho, conseguiu fazer essa retenção e logo de seguida cai a dormir naquela noite. E este facto é particularmente importante porque, ao não ter evacuado, pode ter sido aqui um motivo para que a intoxicação se perpetuasse, se propagasse, porque não houve evacuação. Chegamos ao dia 2 de abril de 1890.
As crianças do sexo feminino acordaram relativamente bem. O Mário estava em perfeita agonia, com convulsões, inclusive com alguns sintomas de cegueira. Vicente Urbino de Freitas, não contente com o desfecho ainda provisório da intoxicação, decide fazer uma segunda administração de clísteres de cidreira às crianças, tendo as duas do sexo feminino de forma liminar rejeitado, porque elas perceberam que da primeira administração de clísteres de cidreira tiveram um conjunto de sintomatologias muito agressivas e não queriam voltar a sentir os mesmos sintomas. No entanto, o Mário, o mais velho, acatou a decisão do tio. Aliás, ele tinha, de certa forma, sido convencido na véspera por alguma proximidade do tio, ao ter trocado cromos que ele tinha por uma caderneta, e ele era muito aficionado por aquilo, e, portanto, há relatos na história em que os cromos que faltavam nessa caderneta ao Mário foram dados pelo tio, tendo criado aqui maior proximidade e maiores laços para que ele respeitasse melhor a prescrição do tio. E estamos em 2 de abril e a criança nunca mais acordou. Mas as mortes não ficaram por aqui. 3 meses antes, 2 de janeiro de 1890, provavelmente tudo começou. Há uma outra morte, que será também ela muito importante nesta história. Era o último cunhado de Vicente Urbino de Freitas, José Sampaio Júnior. José Sampaio Júnior tinha perdido a sua esposa e, por desgosto, foi para Lisboa. Lá, envolveu-se com uma caixeira do bazar suíço do Chiado dos irmãos Varela. Este simples facto fez com que o seu pai o tivesse reprovado e afastado da mansão paternal da Casa da Rua das Flores. Era uma mulher inglesa, de seu nome Miss Lottie Carter. Esta inglesa foi também a principal impulsionadora para tentar que José Sampaio Júnior conseguisse reatar a ligação com o pai. E ele decide, em 1889, em dezembro, depois do Natal, vir à cidade do Porto, na perspectiva de readquirir a bênção do seu pai, para que ele pudesse voltar de novo a ter uma relação com os pais que tanto estimava. Ele ficou hospedado no hotel mais antigo da cidade do Porto, no Grande Hotel Paris. Nessa presença na cidade do Porto, ele decide lanchar com o cunhado, Vicente Urbino de Freitas. E nessa noite sente-se muito mal. De acordo com o depoimento da própria inglesa, era uma sintomatologia típica de constipação e não valorizaram. Mas mesmo assim, decidiram chamar o médico, tinham um médico mais conceituado da cidade do Porto ali disponível para tratar aquela sintomatologia. E provavelmente esta foi uma atitude fatal em toda a história. Vicente Urbino de Freitas prescreve-lhe um conjunto de terapêuticas à base de pilocarpina. A sintomatologia que resultou depois da administração da terapêutica foi particularmente fatal. Verificou-se aí uma congestão cerebral muito marcada, vômitos sanguinolentos, convulsões muito semelhantes àquelas que depois o Mário, o sobrinho de Vicente Urbino de Freitas, veio a ter 3 meses depois. E ele acaba por morrer em perfeita agonia no Grande Hotel Paris, no dia 2 de janeiro. Gostaria de juntar aqui à história uma outra pessoa muito importante que esteve a observar os últimos momentos de José Sampaio Júnior, o diretor do Grande Hotel Paris, Joseph Offrer. Era um francês que tinha um espólio particularmente valioso, onde descreveu toda a sintomatologia, tendo observado toda a dinâmica de Vicente Urbino de Freitas, desde a preparação da medicação, a mistura à contraluz da janela do quarto, onde tudo aquilo parecia muito estranho. Sobretudo, depois de administrar, José Sampaio Júnior caiu na cama e nunca mais acordou.